Fala, nação rubro-negra, tô de volta aqui no nosso canal Live Mengo TV para poder trazer para vocês o finalzinho do evento que julgou Bruno Henrique, Flamengo e Gerson. Só para explicar a vocês, o STJD julgou na manhã de hoje e nós transmitimos na íntegra 3 situações envolvendo o jogo Flamengo e Santos que aconteceu lá em Brasília. A primeira situação foi um atraso que as equipes tiveram para retornar para o segundo tempo. Santos atrasou em 3 minutos, Flamengo em 4. Segunda situação, o arremesso de copos no gramado, inclusive com um deles acertando o rosto do Bruno Henrique. Outra situação julgada pelo STJD que diz respeito ao Flamengo foi em relação à atitude hostil do Bruno Henrique com o árbitro. E depois a entrada do Gerson, que resultou na expulsão dele. Bom, vamos dar uma olhada no veredito final que os caras deram para o Flamengo nessas 3 situações e eu volto para explicar para todo mundo o que aconteceu. Espia só. São aos 206 de Flamengo e Santos acompanho, 4.000 para o primeiro, 3.000 para o segundo. Em relação ao Atletas Lucas, eu acompanho a divergência pelas razões já expostas. Entendo sim que nesse caso, em que pese ser segundo amarelo, jogador, até porque não é comum, a gente está aqui julgando toda hora, o árbitro relatar isso, que houve invasão, porque a gente percebe em vários lances, em partidas que a gente assiste, vários jogadores do banco entrarem ali, às vezes pela bandeirinha de córner e tal, a gente vê que os árbitros não são rigorosos quanto a isso, não são. Mas nesse caso ele aponta. Isso me chamou a atenção e coincidiu com o mesmo entendimento de Vossa Excelência. Realmente pode gerar, potencialmente pode gerar um problema dentro de campo. Foi aos 45 do segundo tempo, quer dizer, foram 9 de acréscimo. Isso acaba, querendo ou não, acaba atrapalhando, retardando de alguma forma o bom andamento do jogo. Então, justifico também a divergência que ouso fazer em relação ao voto do relator. Com relação ao atleta Gerson, também peço vênia para discordar do voto do relator, entendendo está aqui um clássico exemplo do 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. É uma atuação imprudente quando ele levanta demais o cotovelo, não é uma cotovelada. Ele coloca o cotovelo na proteção, mas isso já está mais do que de ciência de todos os atletas, que a recomendação é de punir, para evitar um dano na cabeça dos atletas, do adversário. Mas é aquela coisa, às vezes o jogador não consegue se segurar. Então, para mim, é uma atuação imprudente na disputa da bola, ainda que sem a intenção. Ele não tinha a intenção de agredir o atleta. Então, daí a desclassificação para o 254 do CBJD. E também, atleta primário, eu aplico um jogo de suspensão, só não concedo a conversão em advertência porque houve atendimento médico. Então, acompanho também nesse ponto a divergência do Dr. Yuri Engel. Em relação ao atleta Bruno Henrique, acompanho os meus pares, um voto do relator, em que pese não ter sido identificado no ato da aplicação do cartão o dedo em riste, em relação aos demais fatos, realmente denotam a conduta do 258 com a conduta desrespeitosa do atleta, e então também aplico a pena mínima convertida, nesse caso, em advertência. Por fim, chegamos ao 213, com relação aos arremessos em diversas ocasiões, não só com garrafas, mas com garrafas d'água, mas com a questão do assento também, que me chamou a atenção. Eu entendo também, tentando me policiar em relação à aplicação dos valores a título de multa também, eu acho que está mais condizente com a situação, quer dizer, vários arremessos em vários momentos, chegando um deles a atingir um atleta dentro de campo. Quer dizer, eu acho que os 50 mil estão mais adequados ao caso sob exame. Então,
Eu acompanho também, nesse caso, pedindo vênia ao relator para acompanhar a divergência inaugurada pelo doutor Yuri. Então, eu passo a proclamar o resultado, e antes disso, cumprimentando o doutor Marcelo e o doutor Michel. Doutor Michel aí com vários denunciados aí nesse julgamento, então, parabenizando o esforço e o brilho de sempre, doutor Michel. A gente está sempre aprendendo com suas defesas, é muito enriquecedor para a gente. Então, com relação ao atleta Lucas dos Santos, por maioria de votos, foi condenado a uma partida de suspensão convertida em advertência, vencido o relator que o absolvia. Infração artigo 258-B. Com relação ao atleta Gerson, também por maioria, foi desclassificado para o 254, parágrafo número 2 do CBJD, e aplicada a pena de uma partida de suspensão. Vencidos doutor Marcelo Vieira, que aplicava uma partida convertida em advertência, e o relator, que desclassificava para o 250 e aplicava 2 partidas de suspensão. Com relação ao atleta Bruno Henrique, por unanimidade, foi aplicada a pena de uma partida de suspensão convertida em advertência por infração ao 258. Quanto ao Clube de Regatas do Flamengo, foi aplicada a multa de R$ 4.000 por infração ao 206 e de R$ 50.000 por infração ao 213.3, totalizando R$ 54.000. E, por fim, quanto ao Santos Futebol Clube, foi aplicada a multa de... Viram só? Então, para deixar bem claro, o Flamengo, por ter retardado o início da partida no segundo tempo em 4 minutos, ganhou uma multa de R$ 4.000. R$ 50.000 foi a multa aplicada ao Flamengo por conta dos arremessos dos torcedores lá no estádio de Brasília para dentro do campo. Havia no chat um monte de vascaínos pedindo a anulação do mando de campo por parte do Flamengo, ou seja, jogar de portões fechados até o fim do Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu, graças a Deus, era um temor que eu tinha. Então o Flamengo vai ter que pagar uma multa de R$ 54.000. Sobre o Bruno Henrique, foi aplicada a seguinte punição: um jogo de suspensão convertido em advertência. Então o Bruno Henrique está liberado para jogar quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Partida atrasada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer nessa quinta-feira no Maracanã. Pela cotovelada, Gerson também foi meio que absolvido, porque podia pegar de 2 a 6 jogos de suspensão, se não me falha a memória. Pegou um só, que já cumpriu. Está liberado para jogar contra a equipe do Red Bull Bragantino nessa quinta-feira. O técnico Tite chegou até a testar o Alan na função do Gerson, porque ninguém sabia qual seria o veredito final. Gerson é titular, Bruno Henrique não. O Flamengo deve manter a formação que vem utilizando para o jogo contra o Red Bull. No ataque, formado por Cebolinha na esquerda, Luiz Araújo na direita, Pedro na ponteira, como centroavante. E no meio de campo, nós devemos ter Eric Pulgar, que joga hoje lá na altitude de Quito, no Equador, titular absoluto do Chile, mais o Gerson, absolvido, mais o Arrascaeta, que deve esquentar banco de reservas no Uruguai, na partida de hoje contra a Bolívia, se não me falha a memória. É isso, nação. Espero que vocês tenham curtido. Se inscrevam aqui no nosso canal. Divulguem quando eu postar vídeos aqui no nosso canal Live Mengo TV. A gente faz de tudo para deixar vocês sempre muito bem informados de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão.
Por isso, hoje nós não tivemos ainda o Enquanto a Bola Não Rola, que virá durante o dia para você poder se atualizar lá no Verdade Vermelho e Preto. Tamo juntos, eu amo vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.